Boas pessoas, estamos aqui na terceira parte da nossa casinha criativa. Ok, então vamos ver aqui. Isto aqui de lado no canto inferior direito eu não sei o que é. Só estou a ver agora. Então o que nos faltava era. Falta o telhado, certo? E os vidros. Ok. Vamos ter aqui os vidros então. E, e pronto, fazer o telhadinho e a casinha criativa está feitinha. Pensa se isto der. É assim, eu estou a tentar evitar passar dos 15 minutos, ok? Que é para depois não. Depois os vídeos ficam muito pesados e tipo. Como é que eu ia te dizer? Tipo, sei lá. Depois ficam muito pesados, ok? Tipo, mesmo sei isso. O meu PC é um bocado lento. Mesmo assim já roda CS muito bem. Ok, bom. Vamos lá fazer o telhado. Vamos fazer assim. Sempre por cima. Vamos fazer tipo em forma de pirâmide, ok? Que é para ser mais fácil. Eu já comecei a fazer por cima que era depois ter cenas para coisa. Vocês percebem, né? Tipo, não sei explicar muito bem, mas é para depois eu fazer sentido tipo, tudo à volta para não ser assim sempre. Estão a ver assim. What? Uep. Depois vou meter aqui uma música de fundo, ok? Que é para ser assim um bocadinho mais fixe. Putz. Vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar assim. Olha uma aranha, te giro, tadinho. Tadinha. Eu vais morrer aí dentro, mas que se foda. Depois vamos ter aqui uns vidros que é para isto apanhar claridade. Ai, enganei-me. Pronto, assim. Vamos fazer aqui. Assim mais um. Eu não sei como é que vai ficar o telhado, porque tipo. Não sei se vai acabar tipo em forma de pirâmide ou se vai acabar de uma maneira. Foda-se. De uma maneira esquisita. Já, vai acabar de uma maneira esquisita. Que é assim em dois. Tipo, é bem esquisito. Eu não gosto nada da que o telhado fica assim em dois. Pronto. Agora o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar numa escada. Um degrau lá, o que é aquilo? Degrau. Aqui é uma escada, já, uma escada. E vamos pegar numa escada de pedra. Não sei se é esta escada, mas vocês depois escolhem. Pode ser esta escada que eu tenho aqui no gato, ou então esta. Aqui. Vou pegar esta, acho que esta é mais fixe. Ok, sim. O meu problema agora é que eu não sei como é que vou fazer isto. Porque esta porta aqui é fodida. Fodidinha. E vi que começar a dar logo assim, né? Foda-se. Ok.
O que é que a gente vai fazer? Apagar aqui esta porcaria toda. Tá uma ganda merda. Nem sei porque é que estive a fazer isto, mas pronto. Mesmo isso, vai-te embora, anda. Isso, tchau. Então, também posso fazer assim, deixar o dedo no clique. E... É só vlogs minorcas. Então, vamos só apagar aqui mais esta parte aqui em cima. Ok. Pronto, então vai ficar assim. Eu estava pensando em fazer assim. Foda-se. Assim, estou a ver, mas depois ficar um bocado. Foi. Para ti pode ficar. Para vocês podem ficar. Pode ficar fixe, mas para mim. Não. Pronto. Vamos fazer então aqui isto. Que é para eu conseguir meter as escadas direitas. Senão não consigo. Isto ainda vai demorar muito tempo. Eu não pensava que isto demorasse assim tanto tempo. Mas enfim. Mas já estamos quase. Ainda só fizemos duas camadas. Fogo. Ok. Pronto. Então, vamos lá começar mais uma camada. E estou a ver ali alguns blocos ficarem. Melhor, não terem nada, estão a ver, mas eu já vou lá. Porque eu faço assim e ponho e reponho. Pronto. Mais uma camada. Eu não sei como é que vai ficar aquela parte de cima que eu disse que era bem esquisita. Não sei como é que vai ficar assim com isto. Espero bem que fique fixe. Depois eu também vou gravar vídeos de CSGO. Já disse nas outras partes do filme. E pronto, é isso. Posso gravar alguns dos jogos. Também tenho tipo construir vilas. Estão a ver? Não sei se conhecem um jogo que se chama Age of Empires. Que é praticamente era. Tipo, não é era dos dinossauros, ok? É tipo romanos. Os romanos. A era dos romanos e isso. É bem fixe. Eu curto. Pronto. Ok, assim. E pronto, já está. O nosso telhadinho está completo. Então agora vamos dentro da casa. Eu não sei onde é que é a porta da casa. Ah, é aqui. Não, ainda nem é aqui. Vamos, posso fazer aqui. Ok. O que é que a gente vai fazer agora? Temos de arranjar uma escada para isto. Convém, né? Hum.
Vamos fazer aqui um buraco, sim. E pera, isto aqui vai bater um bocado mal. Onde é que eu vou fazer isto? Fazer aqui assim. Yeah. Aqui, estão a ver esta aqui no meio? Vamos ter aqui um bloco e vamos partir aqui. Vamos chegar uma escada. Aqui. Vamos ter aqui assim. E vamos subir. O que é que vocês acham? Vocês acham que os blocos ficam aqui bem ou não ficam nada bem? Tipo, não sei, só metendo aqui tochas, né? Ah, aqui já tem. Olha que eu descobri uma cena. Tem uma tocha aqui em cada canto. Que é para ficar aqui bem claridade. Bem. O que é que a gente vai fazer? Tira aqui. Assim. Vocês já vão perceber porque é que eu estou a fazer aqui estes buracos, ok? E aqui vão ficar outros dois. Que eu vou fazer isto. Não sei se fica bem assim, se fica melhor do lado de fora. Tipo assim. Mas acho que assim. Tá bom. Pronto, agora vamos ver onde é que é o buraco está aqui. Então agora vamos à nossa linda e maravilhosa varanda. Varanda, lá como queiram chamar, né? E vamos então aqui ao nosso telhado. É, tá bom. Acho que tá bom, sim. Sim, acho que assim tá bem fixe. Pronto, pessoal, a nossa casa ficou assim. Espero que tenham gostado destes filmes criativos. Deixem aqui um maravilhoso like, subscrevam o canal e fui!